Bem-vindo a mais um Guerreiros TV. Eu sou Fábio Ribeiro. Vou fazer mais um videozinho overview de uma edição caprichada aí do Capitão Britannia, Captain Britain. E essa versão Omnibus, né, é interessante porque além dela estar autografada, é uma edição esgotada há muitos anos, mas eu acho que vale a pena fazer aí um overview da edição para caso alguém tenha a oportunidade de adquirir essa edição ou de algum colecionador ou de algum Mercado Livre da vida e saber o que contém, né? Só para rever, eu coloco aqui as edições com um colantezinho dourado para lembrar das edições que eu tenho autografei com o Alan Davis quando ele veio na CCXP. Não me lembro exatamente o ano, foi 2017, 2018, que ele esteve no Brasil. Eu sou muito fã da arte dele e desse design do Capitão Bretanha, que para mim é o uniforme de herói mais bonito, tanto na composição quanto nas cores, né? Enfim, esse material já havia sido republicado, né? Foi publicado na década de 70, quando o Alan Moore trabalhava, quando ele morava na Inglaterra. Aliás, ele mora até hoje na Inglaterra, mas quando ele começou a escrever quadrinhos, ele começou escrevendo quadrinhos de humor, tira de jornal, depois ele passou aí para trabalhar na Marvel K e fez o Capitão Bretanha, o herói tipicamente inglês criado pela Marvel americana por Chris Claremont, e ele resolveu dar continuidade aí às histórias do personagem, que já tinha sido remodelado o visual, né? Pela mão de outro escritor, não vou me lembrar agora do escritor David Thorpe, né? Quem se associou a ele foi o desenhista Alan Davis. Ele tinha criado o conceito do uniforme e David Thorpe escreveu as primeiras histórias. O Alan Moore assumiu logo em seguida, né? E ficando conhecido como material clássico do personagem. Mesmo após a saída, o Alan Davis criou esse visual, esteve desenhando o personagem antes do Alan Moore assumir e continuou desenhando o personagem após o Alan Moore sair, e ele indicou o Jamie Delano para substituí-lo, e tem muitas histórias desse autor também que são praticamente inéditas no Brasil, né? Para entender, vou mostrar aqui. Capitão Bretanha, a minissérie não, né? A compilação das histórias desenhadas por Alan Moore, tem um cadenado próprio, né? E até razoavelmente fácil de achar, foi republicado mais de uma vez. Tem um similar no Brasil, né? Já foi publicado no Brasil. Saiu uma tentativa. Saiu completo pela Pandora no começo dos anos 2000. Começou no final dos anos 90, começo dos 2000. E a Panini publicou esse material. E quem era colecionador de quadrinhos dos anos 2000, quem teve a oportunidade de achar essas histórias do Jamie Delano, né? Que também são tão boas quanto as do Alan Moore, confesso. Não deixou nada a desejar, não. Era um Alan Moore no começo de carreira, criou conceitos, mas o desenvolvimento das histórias era o mesmo padrão. Inclusive a Megan aqui, que ela sai desse visual élfico, e se não me engano, são nas edições do Jamie Delano que ela assume a sua persona que ficou conhecida depois no Excalibur. Para quem não sabe, né, quando o Alan Davis migrou para os Estados Unidos, ele foi desenhar as histórias dos X-Men junto com o Claremont, que afinal o Claremont criou o Capitão Bretanha, então ele foi trabalhar com o cara que criou o personagem, que ele trabalhava na Inglaterra, e nos Estados Unidos eles fizeram uma parceria. Ele desenhou algumas edições dos X-Men e logo criaram a equipe Excalibur, composta só por mutantes, mais o Capitão Britannia e a Megan. Então ele deu praticamente uma continuidade a esse conceito que ele começou lá atrás com o David Thorpe, que até foram publicadas no Brasil, exceto um anual, né? Que permanece inédito, que é um anual onde os X-Men se encontram com o Capitão Bretannia e praticamente a sua irmã Psylocke entra para os X-Men, oficializa nessa edição. Quase todas as edições, só essa edição, deixa eu ver se eu acho aqui a capa da edição inédita no Brasil. Foram publicados vários anuais, só ficou faltando esse fatídico. Ah, exato, achei. Porque quando passou no Brasil o início do Excalibur,
os leitores brasileiros não sabiam, né, que os X-Men já conheciam o Capitão Britânia, só conheciam a Psylocke, foi essa edição, X-Men Anual número 11 de 87. E pior que a Abril publicava todas as edições dos X-Men na época. Não sei por que raios eles pularam essa história, porque ela tinha total relevância, né? Talvez eles tenham pulado porque... sei lá por que pularam. Não tem justificativa. Talvez tenha sido porque na época de publicação tivesse tido um imbróglio com a editora Globo, que passou a publicar o Excalibur no lugar da Abril. Mas isso, eles voltaram logo a publicar, não tem por que terem pulado essa edição, ferrando aí um pouquinho a cronologia. Alguns leitores não perceberam esse detalhe, mas como eu sou fã do Capitão Britânia, senti muita falta dessa história que mostra esse elo de ligação entre o Capitão Britânia e os X-Men, né? Bom, aqui eu vou mostrar a edição, tirando a soft cover, né? Diferente de algumas omnibus que tem uma ilustração, essa aqui é aquele capa de couro, né? Essa edição custava $99. Eu comprei ela na Holanda em 2013. Como lá os donos de loja não eram muito adeptos à internet, você conseguia achar algumas edições esgotadas nas lojas, porque eles não eram adeptos de vender na internet. E praticavam o preço de capa, o melhor ainda para mim. Quando eu achei essa edição numa livraria lá, eu me abracei com ela, não saí até me dar o recibo de pagamento. Enfim, a edição tá aqui, glossário, introdução do Alan Davis. Aqui um textinho de introdução dizendo como começou a revista da Marvel, que publicava algumas edições que vinham dos Estados Unidos e resolveram introduzir algumas histórias produzidas na Inglaterra, né? Aqui também tem uma introduçãozinha do Alan Moore, escrita em 2001, provavelmente para aquele encadernado, né? E aqui praticamente começa com a edição do Dave Thorpe, né? Quando ele muda de uniforme. E logo em seguida o Alan Moore assume e por aí vai. Aqui são as capinhas da revista Marvel Super Heroes que publicava na Inglaterra, que era essa coletânea aí de histórias republicadas nos Estados Unidos e material inédito produzido na Inglaterra, com o juvenil Alan Moore estreando aí nos super-heróis Marvel. Aliás, estreando foi a única passagem, né? Tanto é que alguns anos depois, por conta de Miracle Man, que se chamava Marvel Man na Inglaterra, quando Alan Moore migrou para os Estados Unidos, ele queria publicar e a Marvel criou empecilhos, né, de usar o nome Marvel Man, teve que ser reparizado para Miracle Man, e por conta disso, quando a Marvel quis republicar os encadernados do Capitão Britânia para surfar a onda do Excalibur, o Alan Moore criou obstáculos, né? Esses encadenados demoraram para sair, não pegaram a onda do Excalibur na época, não. Tanto é que o primeiro encadenado que saiu foi justamente o encadernado na década de 90 do Jamie Delano, que não criou nenhum empecilho. Aliás, o Alan Davis ficou chateado com o Alan Moore, porque ele fez o Alan Davis deixar de receber um dinheirinho, né? Mágoas à parte, o material saiu em 2001, não sei como, né? O Alan Moore resolveu a questão. E depois saiu novamente nesse formato omnibus, que também foi segundo entrevistas com o Alan Davis, foi outro parto para sair, né? Porque quando saiu esse omnibus, lá para os anos 2010, eu não lembro exatamente o ano, Alan Moore ainda era mais ranzinza, mais amargurado com as grandes editoras. Bom, esse material já foi publicado no Brasil, todo mundo conhece a arte do Alan Davis. E o detalhe, né? Ele, como eu falei, ele pega todo o material dessa versão do Capitão Britânia, esse visual criado pelo Alan Davis. Então, começou com o David Thorpe, passa pelo Alan Moore, vai para o Jamie Delano, né? Compilada com um papel muito melhor, né? Brilhoso, do que aquele fosco do material do primeiro TPB, mas já aplicado no TPB do Alan Moore 2001, só que essa gramatura do Omnibus é para ser muito mais grossa, porque tem que ser mais duradoura, resistente a amarelados e a ação do tempo, né? Aqui o conceito de alguns vilões que viriam a ser explorados no Excalibur, né? Que o Alan Davis criava a identidade visual dos personagens, com certeza ele dava sugestões, tanto é que quando ele desenhou o Excalibur na sua primeira passagem, deu um tempo, quando voltou para o título, na sua segunda passagem, ele também assumiu os roteiros, né?
porque com certeza pessoa mais familiarizada com os conceitos do Capitão Bretanha não existe. Legal essas colorizações com pintura com Ecoline que o Alan Davis fazia, né? A colorização de algumas edições segue bem o estilo britânico e isso é maravilhoso. Já dentro da revista é colorização chapada padrão, isso antes da colorização para o computador, né? Cheio de degradês. Então o degradê na época só era possível quando fazia arte aquarelada com Ecoline ou similares. Essa capa aqui é um exemplo. Então, todo o material compilado. E dá-lhe Jamie Delano, Jamie Delano. Ah, também, né? Aqui mostra o períodozinho de transição. Como eu falei, que está compilado nesse encadernado dos X-Men Old Soldiers. Onde mostra aqueles anuais, com a introdução dos personagens britânicos do Universo X. Psylocke, Meggan, Capitão Bretanha, o relacionamento da Psylocke com o Cifra e os conceitos do extramundo, do Merlin, realidades paralelas e tudo mais que o Alan Moore criou lá nos anos 70. Aqui novamente aquela edição lá que eu citei. Mais anuais. Quase todos desenhados pelo Alan Davis, se eu não me engano. Ah, detalhe interessante. O Mark Greenwald utilizou lá, porque o Capitão Bretanha nas Aventuras do Capitão América, porque o Paul Neary, que era arte finalista e também da Marvel K, migrou para os Estados Unidos e começou a desenhar edições do Capitão América. Então, como ele tinha familiaridade com o Capitão Bretanha, também resolveu fazer uma pontinha aí nas histórias do Capitão América da fase longa do Mark Greenwald, final dos anos 80, começo dos 90. Eu lembro dessas histórias no formatinho da Abril, foi o primeiro contato que eu tive com o uniforme do Capitão Bretanha, mesmo desenhado pelo Paul Neary, que não é tão elegante quanto o Alan Davis. Eu achei maravilhoso essas botas bucaneiras, as cores da bandeira da Inglaterra, muito bonito mesmo. A edição caprichada, né? Porque não pega só o material próprio do Capitão Bretanha, pega as participações, tanto nos X-Men quanto no Capitão América. Então se mostra capricho e cuidado de mostrar tudo que foi publicado do personagem nesse período relevante, né? Aqui os estudos do personagem, antes da a proposta do Alan Davis para a mudança do uniforme, explicando aqui que o Capitão Bretanha usou um capacete meio de jogador de futebol americano, algo similar, né? Há mais sketches do Alan Davis com propostas ao longo da série dele. Aqui algumas páginas são mudadas, né? Páginas em preto e branco. Textos do Alan Davis. Do Alan Moore. Aqui mais participação desenhada com pintura também, né? Ecoline, preto e branco. Scripts, pin-ups. Eu adoro o material que tem pin-ups e todo esse material extra, cara. A DC peca nisso. A Marvel capricha muito mais. Material de alta linha, muito bem acabado. Vale o investimento. Olha, muito material de bastidores. Arte finalizado, a lápis, esquetes, posters promocionais. E isso enriquece muito, porque, cara, Omnibus custa mais de $100. Então, não pode ser simplesmente você pegar o calhamaço original. Na verdade, você não está reimprimindo o material. Você está pegando o encalhe e encadernando. E o Omnibus não pode ser assim, né? Tanto é que o papel é diferente, tem que ser uma nova impressão. E dá para adicionar material extra. Esse aqui, provavelmente, esse texto, se não me engano, está no material do Excalibur, né? Aí tem uma republicação chamada X-Men Archives, que mostrava aí... Isso é uma era pré-encadernados, né? Então você republicava material em revista mensal também. Capas pintadas com as mesmas artes de antes, mas com colorização. Olha a diferença de colorização com Ecoline e no cor chapado. Muito melhor o Ecoline. Mas cada um tem seu gosto, né? Aqui é a mesma posição do personagem nos seus dois uniformes. O clássico e
o criado pelo Alan Davis. E aqui a capa do TPzinho clássico. Bom, é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Vale muito bem o investimento, mas, como eu já disse, esse material está esgotado. Até o próximo vídeo. Curtam, deem joinha e façam seus comentários.